Uma das perguntas que a ideia, né? Em que faixa, como que foram suas faixas coloridas? Que na preta a gente sabe que já estourou de ganhar título aí e tal, e ainda tem muita coisa para conquistar. Mas como que foi nas coloridas? Em que momento começou a competir? Em que faixa? E em que circunstância foi essa sua primeira competição? Perdeu, ganhou, tomou um amasso, deu um amasso? Como que foi? Eu vou. Meu primeiro campeonato de jiu-jitsu foi um interno na Coab. E eu lembro até hoje, eu lutei com faixa verde, o nome dele era Bruno, o aluno do Dan, ele era o briga, tal, não sei o quê. E eu faixa amarela, eu tomei no armlock na montada, só que eu tava com muito medo de me machucar. Aí deu tudo certo e tal ali, porque para mim deu tudo muito certo, porque eu não me machuquei. Porque antigamente era, como a gente falou, era muita loucura. Sim, sim. Por eu não ter saído com nenhum braço quebrado, nem nada, a sensação de vitória para mim foi maravilhosa. Não morri, ou né, Não não morri, morri. tava vivo. Tá beleza, então eu vou voltar para esse negócio. Já que fui atropelado, mas não morri, eu vou voltar. Saí do campeonato, falei, Deus, toque em mim para ver se eu tô vivo. E eu tava vivo, e aí foi indo, aquela coisa foi se enchendo dentro de mim, e tudo. Como eu falei no início, eu tinha muito medo de lutar, então eu não queria tanto competir. Mas aí eu fui adquirindo confiança, adquirindo. Aí meus professores começaram a me colocar no circuito FESP. Tinha o circuito FESP, que é hoje a CBJJE, antigamente tinha a Sim. FESP, que é a Federação do Estado de São Paulo, do Moisés Murad, do mestre Moisés Murad. E aí eu comecei a lutar o circuito, ganhar uma lutinha aqui, outra ali, começar a ganhar um troféu. E foi dando super certo, e aí foi encorajando. Aí o time começou a crescer, e a gente tinha muito como espelho o Serginho. O Serginho era o maior campeão do nosso time. Né? Ele foi vice-campeão mundial na Azul, e aquilo ali para nós foi, na época que era aqui no Rio de Janeiro, foi. E aí a gente começou a se espelhar nele, e nós fomos ali atrás dele ali. E ele, com aquela humildade toda, a simpatia dele, puxou o time inteiro. E é muito diferente porque com a realidade que eu vivo hoje, porque hoje eu venço muitos torneios, mas no início eu perdi muito. Eu nunca peguei pódio de mundial, por exemplo, na faixa azul, na roxa, nem na marrom. Eu fui vencer meu primeiro. Eu lembro que eu fui vencer meu primeiro. Pegar pódio minha primeira vez na faixa preta, no Mundial, no Pan-Americano, e nos campeonatos grandes, tudo na faixa preta. Até a minha faixa preta, eu mais perdi do que venci. Eu tive uma carreira com mais vitória do que derrota. E isso é uma coisa que marca muito para mim. Por isso que eu valorizo muito cada vitória minha. Às vezes as pessoas chegam em mim e Boa. falam: pô, Caio, uma aluna minha chegou ontem, estava na igreja. Aí eu encontrei uma aluna minha, ela, Caião, nem te parabenizei, porque, você venceu de novo, né? Eu falei, não, mano. Como não, assim? Ô, como assim? quero os parabéns, pô, tá louco? Eu sei que remei pra chegar lá. Como assim? Você sempre vence? Eu falei, não, mano, minha história não é essa. Eu mais perdi na minha faixa colorida do que venci. Só que aquilo não me fez desmotivar e falar, eu vou parar. Eu falei, não, eu ainda vou conseguir vencer. E eu fui na faixa azul, aí eu perdi, aí eu vim, eu ainda vou vencer. Aí eu fui na faixa roxa. Na faixa roxa eu já comecei a ganhar uns campeonatos, ganhei um internacional. Lembro quando eu fechei o internacional com Lapela, campeonatinho aqui, outro ali. E aí você vai. Então, aí na faixa marrom foi onde deu a grande virada na minha vida foi na faixa marrom. Porque o mestre Dan, ele pegou e levou a gente para treinar com o Cobrinha, com o Ben Charles. Sim, pô, sinistro. E a gente estava na equipe TT. Aí a equipe TT, ela quebrou, né, do Tererê e do Teles. Uhum. E aí ela quebrou, e aí o Dan, ele resolveu continuar seguindo um trabalho do Cobrinha. E nós fomos. Aí ele me deu a oportunidade de treinar todos os dias com o Cobrinha. E aquilo ali foi uma virada de chave na minha vida. Porque o Cobrinha era muito doido, né? Na verdade, isso aí foi na minha faixa roxa indo para marrom. Eu ainda não estava de faixa marrom. Mas aí eu comecei a treinar muito ali com o Cobrinha e por intermédio do mestre Dan e tudo. E fui ali.
e treinando todo dia, e eu aproveitei, virou uma chave na minha vida que eu entendi o que era ser campeão. Porque eu quis muito ser campeão na minha faixa azul e na roxa, e eu não tinha conseguido, mas eu não fazia da maneira correta. E quando eu tive a oportunidade de treinar com o Cobrinha, isso foi muito bom para mim, porque eu vi a maneira que, uma maneira mais séria de eu treinar, né? Não que eu não treinasse, os meus mestres não trabalhassem da maneira certa, mas talvez eu não encarasse aquilo da maneira correta. Talvez eu não me posicionasse de uma maneira correta. E o Cobrinha me deu a oportunidade de entender um posicionamento de um campeão. E o cara treinava mesmo, ele batia 6 horas de treino todo dia, e era 6 horas de treino todo dia. Não tem, tipo, é um trabalho. Sim, Hoje eu vou sim. treinar, hoje eu não vou. E eu tinha um pouco disso. Hoje eu treino, eu não treino e tal. E eu pude ver esse lado que eu não conhecia, né? De um atleta. O Cobrinha, primeiramente, o Cobrinha cara, é um dos maiores nomes do jiu-jitsu mundial, com certeza, sem nenhum tipo de dúvida. E um dos maiores profissionais do jiu-jitsu, empreendedor de sucesso hoje nos Estados Unidos. Cobrinha também teve no seu tatame inúmeros campeões mundiais, vários atletas de UFC, Bellator, Contender, KSW, um monte de atleta que estiveram no tatame treinando, aprendendo, lapidando seu jogo com o Cobrinha, que é um fenômeno mundial também, não somente ele, como seus atletas que ele vem também trabalhando aí. Então, você teve ali, bebeu da fonte de um dos maiores atletas da história aí do jiu-jitsu mundial, com toda certeza. Então, para você, essa virada de chave foi bem no momento da roxa para marrom. E o que abriu teus horizontes? Você saiu de um atleta amador de jiu-jitsu que estava treinando para competir, para se tornar um profissional do jiu-jitsu, com postura, com horário de trabalho, porque 6 horas de trabalho diário, todos os dias, é mais, muitas vezes, do que uma pessoa trabalha normalmente no seu próprio emprego. Tem pessoas que trabalham até menos do que isso. Então, realmente é encarar como uma profissão, como algo realmente que vai te trazer resultados. Foi esse o momento, então, da tua virada de chave como de aluno praticante, atleta amador, para se profissionalizar no esporte. Seria esse o momento ali, o day one. Essa foi uma virada na minha vida, porque outra hora eu mandei até a mensagem pro Cobrinha, eu falei, Cobrinha, eu quero te agradecer. Pô, Caião, legal. Eu falei, não, mano, esses tempos agora, você mudou minha vida. Você mudou minha vida. Porque essa virada foi muito maravilhosa e me assustou, mas me contagiou. Porque, como eu falei no início, meu pai sempre foi uma pessoa muito trabalhadora. Meu pai sempre foi um cara que acordou muito cedo para trabalhar. E sempre trabalhou 2 empregos, 3 empregos, e foi. Eu vi aquilo, comendo arroz, feijão e ovo, e vamos. E meu pai, ele sempre foi um exemplo para mim de trabalho duro, sabe? Sem reclamar, só levanta e vai, só levanta e trabalha. E quando eu tive esse contato com o Cobrinha, eu me identifiquei muito, porque puxou um pouco da minha raiz ali, que é aquele trabalho duro como atleta. E não que meus professores antes não faziam, não é nada disso, mas o Caio não se posicionava dessa maneira. E com o Cobrinha, me posicionar dessa maneira. Então, fui trabalhando duro ali, comecei a treinar muito duro, aí peguei minha faixa marrom nessa fase, assim, alguns meses depois, claro, acho que um ano depois peguei a faixa marrom já ali, né, e foi tudo muito bom, e aí eu comecei a vencer. Meu primeiro campeonato de faixa marrom eu lembro que eu finalizei a minha luta e foi no interior de São Paulo, aí foi eu, Cobrinha, Lang, Diogão, Mesquita, a gente foi lá lutar no interior, no Cotrim, e nós fomos lutar e todos trouxeram ouro. E era um trabalho muito bom, assim, e fomos vencendo, aí começamos a ganhar o campeonato e tal, não sei o quê. Aí nós lutamos o Mundial de 2007 nos Estados Unidos e tudo aquilo. Aí quando foi para 2008, o Cobrinha ele resolveu ir para os Estados Unidos, ele resolveu ficar pro lado de lá e trabalhar e tudo. E aí eu fiquei treinando mais na matriz da Aliança e tudo ali, mas eu já perdi um pouco aquela referência, né, e tal.
Mas essa parte da minha vida assim foi a mudança de chave. Hoje eu sou muito disciplinado, eu sei muito bem como iniciar um treino que é um foco, quando eu estou me preparando para um campeonato ou não, por causa desses hábitos que foi gerado nessa fase na minha vida.